Cara, esse anime novo tá muito bom. Demorei um pouco pra trazer, assim como outros que eu também vou trazer nas próximas semanas. Então mesmo que saiam atrasados, quero você aqui acompanhando. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve e deixa aquele comentário pra fortalecer o vídeo. Fora isso, aproveita, meu querido. Tamo junto. Nesse mundo, os poderes do Lorde Demônio Adormecido criaram calabouços por todos os cantos. Thunder Peak é uma equipe de rank A que transmite suas aventuras em calabouços ao vivo para o mundo inteiro. O time conta com um cavaleiro, um guerreiro, uma bruxa, uma sacerdotisa e um mago. Juntos, eles combinam suas habilidades únicas para derrotar monstros poderosos com facilidade. Eles são absurdamente populares porque tem vários membros bem fortes e com uma sinergia que dá inveja em qualquer outro grupo por aí. Mas nem tudo são flores fora dessas dungeons. Yuki, um mago de suporte rank B, chega para o grupo e avisa que vai pedir as contas. O líder da equipe, Simon, pergunta por que disso, meu mano. E o Yuki manda a real sobre a desigualdade dos pagamentos. Cadê meu dinheiro? Lança o Pix. Nisso o pessoal diz que ele tá reclamando de boca cheia, porque o salário é mais que justo porque ele faz. Afinal, segundo eles, Yuki nem entra na porradaria franca e só fica lá atrás torrando itens e percaminhos. Yuki perde a paciência e dá um sermão, perguntando se eles não reconhecem o valor do trabalho dele, já que ele tá sempre dando suporte pra todo mundo. Nisso os caras dão risada da cara dele, chamam o maluco de inútil e diz que ele devia era agradecer por deixarem um fracassado rank B como ele no time. Eles ainda soltam que vão se virar numa boa sem a ajuda dele, e isso foi a gota da água. O nosso prota termina sua bebida, olha nos olhos desses safados e diz que tá fora da equipe pra sempre, e não adianta mandar mensagem no zap depois, eles que se fodam. E pra fechar com chave de ouro, ele manda os caras enfiarem o título de rank A onde não bate sol. No dia seguinte, o Yuki vai até a guilda de aventureiros para se registrar como desempregado. Depois de preencher os formulários e entregar para a recepcionista, do nada uma ruiva aparece e pula nele com um abraço apertado, o chamando de mestre. Nisso ele reconhece a mina como a Marina, uma maga de espada que ele havia ajudado antes dela passar no teste de aventureira. Marina agradece pela ajuda no passado e ele pergunta como estão as coisas. Ela diz que tá tudo indo bem e que quando descobriu que ele tá disponível no mercado, ela ficou animadíssima. Nisso a mina toda empolgada convida o Yuki para se juntar no grupo dela. Nisso ele aceita conhecer os outros membros da equipe, que por coincidência também eram alunos dele. Entre a equipe estavam a elfa arqueira Silk e a sacerdotisa Rain, que ficaram felizes ao saber que Yuki está interessado em entrar ao clube delas, mas perguntam se ele tá tranquilo em se juntar com um grupo de rank D, que só tá começando na carreira. Nisso o nosso prota diz que tá suave, porque essa vida frenética de grupo de rank alto já não é mais pra ele. O cara tá cansado, só quer mamão e mel daqui em diante. Então ele explica que para missões e dungeons difíceis, ele sempre gastava uma grana em itens e consumíveis, e no final ele quase nem lucrava. Já com missões de rank D, ele vai conseguir economizar uma boa grana. Com isso, o Yuki entra oficialmente no grupo delas, e descobre que as meninas estavam planejando completar uma missão de mineração de minério mágico naquele dia. Nisso eles partem para um calabouço, e o Yuki começa a sentir aquela nostalgia ao lembrar de como a sua jornada começou. Ele comenta que esse minério mágico que elas estão procurando pode ser encontrado facilmente no 6º andar da dungeon, mas as garotas admitem que têm medo de enfrentar o chefe do 5º andar, então elas preferem evitar. Então o Yuki sugere procurar o minério no 4º andar primeiro, e eles entram na dungeon. Marina trouxe um cajado do avô dela para procurar armadilhas, mas o negócio tá atrapalhando o ritmo. O Yuki então resolve assumir a liderança e mostra uma lanterna mágica que detecta armadilhas de nível baixo com facilidade. Graças a isso, eles exploram o calabouço bem mais rápido. Nisso, o nosso prota começa a lembrar que essa foi a primeira dungeon que ele visitou com seu antigo grupo Thunder Peak. Já fazem 5 anos e nessa época o guerreiro deles quase morreu por causa de uma armadilha. De repente, o Yuki sente a presença de monstros e avisa as garotas para se prepararem. Ele chega a uma sala onde macacos lobos estão esperando. A Silk não perde tempo e abate um com uma flecha certeira, enquanto Marina avança para enfrentar os outros dois. O Yuki lança sua magia de encantamento físico nela para turbinar as suas habilidades e prende os monstros no lugar. A Marina corta 2 com facilidade e fica chocada o quão simples foi com a ajuda da magia de Yuki. Ele explica que lançou 3 feitiços de encantamento ao mesmo tempo nela, e todo mundo fica impressionado porque fazer isso exige muita habilidade. Logo, eles chegam à entrada do 2º andar e param para checar o equipamento e descansar um pouco. Eles descem as escadas quando do nada um grupo de zumbis mineradores aparecem para atacar, e agora é a vez da Ray fazer uma para Deus lembrar. Silk e Marina seguram a barra enfrentando os zumbis para dar tempo de Rain terminar a sua invocação, enquanto Yuki lança um feitiço de proteção em todos, impedindo que os zumbis cheguem perto. Com isso, a Rain consegue finalizar o seu feitiço e acaba com todos os zumbis usando a sua
magia sagrada. O grupo começa a elogiar ela e Yuki comenta que usar magia sagrada nesse nível gasta um caminhão de mana. Ele então usa sua habilidade chamada Refresh de Mana para recarregar a mana de Rain, que fica chocada ao saber que ele consegue fazer até isso. Você não sabe o que ele faz na cama, quer dizer, ela conta pro grupo que esse tipo de feitiço é super raro e só magos vermelhos como Yuki conseguem usá-lo. Com uma magia dessas, qualquer um seria aceito no grupo ranquear sem pensar duas vezes. Todo mundo fica impressionado com isso, mas o nosso prota, que é um cara modesto e humilde, fica dizendo que isso não é lá grande coisa. Eles continuam andando e o Yuki sai despejando água sagrada pelo caminho para evitar que os zumbis ressuscitem e voltem a atacá-los. A Silk, preocupada com o orçamento, comenta que isso deve ser caro pra caralho. Desculpa, pra caramba. Mas o nosso prota tranquiliza, dizendo que ele mesmo fabricou essa água. E o Yuki explica que pode usar as cinzas purificadas dos zumbis para fazer água sagrada com alquimia. Logo eles chegam no quarto andar e o nosso prota avisa que dali em diante eles podem encontrar o minério mágico. Porém, antes de eles irem mais fundo, ele sugere que todo mundo recupere as energias comendo alguma coisa. Nisso, ele simplesmente tira uma fogueira portátil da sua bolsa mágica, deixando todas as garotas novamente impressionadas. Esse cara é uma máquina de deixar todo mundo impressionado. Então o nosso prota aproveita para dar aquela moral nelas, dizendo que se elas se esforçarem, um dia poderão comprar as suas próprias bolsas mágicas. Ele então começa a preparar ovos com bacon e para completar tira uma panela mágica que simplesmente faz sopa de frutos de mar sozinha. Nisso a Rain fica tão emocionada com essa panela que os instintos de dona de casa dela começam a florar. O Yuki então explica que encontrou essa panela numa dungeon de alto nível, mas que foi um pesadelo para consertá-la depois. Enquanto eles comem, a Silk percebe que a comida parece estar cheia de mana extra. O Yuki dá uma risada e explica que cozinhar é basicamente alquimia, e que ele caprichou no tempero para dar aquele boost de energia para minerar. Ele colocou foi cocaína. Depois de um tempo, eles encontram um lagarto gigante de pedra com minérios grudados nas costas. O Yuki usa sua magia para desacelerar a criatura, e a Marina simplesmente manda o ataque supremo dela para finalizar o bicho. Só que depois de usar essa habilidade, a Marina tá exausta. O Yuki recarrega a mana dela e ainda dá aquele conselho de professor: porra, treina mais caralho, pra não ficar desgastado assim. Nisso, eles começam a tirar o minério das costas do monstro derrotado, mas logo percebem que isso não é o suficiente. O Yuki então sugere para eles descerem pro quinto andar e encarar o chefe para pegar o que precisam. Nisso, as garotas ficam meio assustadas, já que o chefe é uma criatura bem casca grossa, mas o nosso prota garante que vai usar tudo o que tem para ajudar. Quando eles chegam à sala do chefe no quinto andar, o Yuki diz que vai enfrentar a criatura sozinho para mostrar as suas habilidades. Ele tira um artefato em forma de câmera flutuante para gravar a luta, e Marina sugere ele fazer uma live porque seria divertido. O nosso prota resolve arriscar e aceita, mas percebe que precisa de um nome pro grupo na transmissão. As garotas nervosas admitem que ainda não pensaram nisso. Então a Marina no improviso sugere o nome Clover, e ela explica que as três são como folhas normais de um trevo, e o Yuki é uma folha da sorte. Todo mundo curtiu o nome, menos eu. O Yuki pergunta se elas querem aparecer na live, mas as garotas preferem só assistir. Então ele ativa o modo live na câmera e entra na sala do chefe. Lá ele encontra um caranguejo de aço gigante e bem feio. O bicho ataca na hora, mas o Yuki desvia com facilidade. Lança 5 feitiços para cegá-lo, envenená-lo e paralisá-lo, e ainda usa uma magia gravitacional para esmagar o caranguejo em segundos. Nisso ele encerra a live nesse momento, e Marina, empolgada, corre para abraçá-lo, quase quebrando os ossos dele. Depois disso, o Yuki coloca o caranguejo na bolsa mágica e abre o baú que apareceu ao derrotar o chefe. Lá dentro eles encontram uma montanha de tesouros e mais minério mágico, e com um loot garantido pro resto da semana, o grupo volta para a cidade de carruagem. Durante a viagem, o Yuki, sempre educado, pergunta como elas avaliam o novo membro do time de uma escala de 1 a 10. As garotas estão super impressionadas com as habilidades dele, mas Yuki acha que elas poderiam ficar desconfortáveis por ter alguém mais velho como colega de grupo. As meninas logo quebram esse clima e dizem que não tem nada disso. De repente, a Silk tem uma ideia genial. Ela sugere que Yuki vire o líder do grupo, já que ele é o mais experiente e forte entre elas. O Yuki fica sem jeito, dizendo que não acha certo um novato assumir a liderança, mas as outras garotas concordam, afirmando que o grupo só foi oficialmente formado agora mesmo, quando decidiram chamar o grupo de Clover. Isso automaticamente fez o Yuki um membro fundador. As meninas insistem tanto que ele acaba cedendo e aceita ser o líder do grupo, com a justificativa de que assim pode manter todo mundo em segurança. Enquanto isso, os antigos bostinhas miseráveis vagabundos do grupo do Yuki, a Thunder Peak, tá passando por um perrengue no calabouço. Eles colocaram um arqueiro para ocupar o lugar do Yuki, mas o coitado não consegue dar o suporte que o nosso prota dava. A equipe tá lutando contra uma matilha
ilha de lobos monstruosos. E no meio da confusão, o arqueiro novo ainda joga na cara deles. Por que diabos vocês vieram para um calabouço tão difícil se são tão fracos? A coisa piora quando a feiticeira do grupo é mordida por um lobo. O líder consegue salvá-la, mas a sacerdotisa tá sem mana para curar a magia. Sem poções de cura humana, algo que sempre foi de responsabilidade de Yuki, eles decidem bater em retirada. O novo arqueiro até tem uma poção, mas não entrega de graça e ainda solta. Achei que as equipes de ranquear fossem mais organizadas. Enquanto isso, o Yuki e o Clover estão comemorando a primeira missão bem sucedida. Entre brindes e risadas, o Yuki comenta que o pagamento da missão nem foi lá essas coisas, mas que ele conseguiu uma boa grana vendendo o corpo do caranguejo de aço. Ele pergunta às meninas como dividem o dinheiro, e Silk explica que eles colocam tudo no fundo do grupo e usam um sistema de mesada para comprar o necessário. Elas ainda contam que estão economizando para comprar uma casa um dia e Yuki curte a ideia. Nessa mesma taverna, o antigo grupo do Yuki tá reclamando do fracasso do dia. Eles jogam toda a culpa no novo arqueiro, dizendo que ele deveria ter se preparado melhor. O arqueiro perde a paciência e manda na lata. Achei que a famosa equipe de vocês fosse mais profissional, mas a verdade é que vocês são uns merdas. Não conseguem nem limpar a própria bagunça. Ele se levanta, declara que tá fora do grupo e ainda sai batendo o pé, bem na hora que o Yuki dá uma olhada nessa cena. Ele decide ignorar e diz para as meninas que depois de cada missão, elas vão tirar 2 dias de descanso para recarregar as energias. Ele promete aproveitar o tempo para estocar itens úteis e já planeja a próxima missão pro 3º dia. De repente, a taverna começa a exibir a gravação da luta do Yuki contra o caranguejo de aço, que viralizou em poucas horas. Nisso, todo mundo na taverna tá vidrado no vídeo, impressionados com o fato de que ele conseguiu derrotar o chefe apenas com feitiços de debuff. E assim, o Yuki e o Clover começam a chamar a atenção da galera. E isso deixa os antigos companheiros do Yuki bem bolados, achando que ele estava jogando na liga dos perdedores só para conseguir um KDzinho a mais. E não é só eles que estão com inveja, porque o nobre gordo e feioso também tá praguejando contra eles de longe. 3 dias depois, o Yuki chega na guilda para escolher uma missão que seja tranquila para as meninas, mas que ainda dê uma boa recompensa para elas. A recepcionista sugere uma missão de rank C, coletar pedras mágicas numa cachoeira. Ela comenta que a tarefa devia ser de rank D, mas tem uns monstros esquisitos rondando a área, então essa missão ficou mais complicada. E enquanto o Yuki tá pensando se aceita ou não, as meninas aparecem correndo e já topam a missão na hora, sem nem perguntar os detalhes. Quando a recepcionista sai para registrar a missão, o Yuki aproveita para explicar que talvez eles tenham que enfrentar monstros no caminho. Mesmo assim, as meninas não recuam. Dinheiro a mais? Ha! Pelo amor de Deus, né? É óbvio que nós vai. Nisso, o nosso prota diz para elas se prepararem e voltarem em 30 minutos. Enquanto isso, a recepcionista entrega um recibo e sugere que o Yuki faça uma live da missão, porque ele virou uma mini celebridade depois da última. O Yuki sai da guilda e logo sente que tem alguém seguindo ele. Ele atrai o perseguidor para um beco escuro e descobre que é o tal nobre feioso e invejoso. O Yuki pergunta o que esse maluco quer, e o nobre saca a espada, mandando o Yuki largar a Clover. O Yuki, já preparado para esse merda, lança um feitiço de armadilha sem ninguém notar e encara o cara, perguntando se ele tá louco de pedir pro líder do grupo se mandar. O nobre responde que encontrou as meninas primeiro e que quer entrar no grupo para ser o sugar daddy delas. Que isso, meu mano? O Yuki só consegue pensar que esse cara deve estar muito chapado de cogumelo mágico. Ele recusa na hora e começa a sair, mas o nobre tenta atacá-lo. Porém, é claro, ele tropeça na armadilha e apaga no chão. Quando o Yuki encontra as meninas, elas contam que o gorducho já tinha aparecido alguns dias antes, tentando se juntar ao grupo delas como se estivesse fazendo algum favor. Mas como ele era todo mediano nas habilidades, elas ignoraram o cara, que ficou enchendo o saco mesmo depois de levar o não. O Yuki conclui que esse cara é um tapado por sacar uma espada no meio da rua e decide denunciá-lo para a guilda quando voltarem. Depois disso, ele explica a missão para as meninas: coletar pedras mágicas. Parece fácil, mas eles podem cruzar com alguma fera selvagem. As meninas comentam que já estiveram na área há uns 2 meses e não viram nenhum tipo de monstro e nem animais por lá. E essa última parte preocupa o nosso prota. Ele explica que quando todos os animais somem de uma floresta, geralmente é porque um monstro poderoso tá na área. O Yuki diz então que na época esse monstro já devia estar por lá, mas elas deram sorte de não tê-lo encontrado. Ele avisa que vai gravar tudo quando chegarem na floresta, e se cruzarem com esse monstro, eles vão fazer uma live. Se eles vencerem, vai ser épico, mas se eles perderem, eles precisam correr. Nisso ele diz que quer que o vídeo seja ao vivo, assim a guilda pode acompanhar e mandar ajuda se necessário. Nisso eles vão pra floresta e o Yuki começa a gravar
travar assim que eles entram. Ele vai no final do grupo, já que animais selvagens normalmente atacam por trás, e tranquiliza as meninas dizendo que tá usando uma armadura especial de bruxo que dá a ele uma defesa altíssima. Eles chegam à cachoeira rapidinho, mas o Yuki sente algo estranho e ativa a live na hora. Um segundo depois, o monstro que estava causando o caos na floresta aparece, e para o desespero do Yuki é um Zarag, um monstro de alto nível que só aparece nas camadas mais profundas das masmorras super perigosas. Todo mundo entra em pânico quando o Yuki explica o que é, então ele toma a frente dizendo que precisam fugir imediatamente, porque lutar contra um Zarag é suicídio. Então o nosso prota decide ficar para trás e atrasar o monstro até que as meninas consigam escapar e a guilda mandar reforços. Porém a Marina saca sua espada e declara que não vai abandonar o nosso prota. Silk e Rain concordam com ela, e as três começam a usar as suas habilidades para tentar desacelerar o monstro e enfrentá-lo. Sem escolha, o Yuki decide deixar elas participarem da luta. Primeiro, ele encanta as habilidades físicas das três. Marina avança para segurar o monstro enquanto Rain começa a entoar um feitiço, mas acaba sendo arremessada pelo Zarag. O Yuki tenta paralisar o monstro com magia de trovão e joga vários debuffs nele, mas o bicho parece imune a tudo. Percebendo que é um monstro especial, o Yuki pede para que Marina ganhe um pouco de tempo enquanto ele prepara um feitiço poderoso. Marina segura o Zarag como pode, e Silk invoca as Dríades da floresta que amarram o monstro em vinhas mágicas. As duas estão dando tudo de si para atrasá-lo, enquanto Yuki finaliza a invocação do feitiço de nível 5, a flecha prismática. Ele avisa a Marina para recuar antes de lançar o feitiço devastador no monstro. Graças ao esforço da equipe, o Yuki teve tempo suficiente para terminar de lançar a magia de nível 5, o super destrutível míssil prismático, e com esse feitiço completo ele manda o ataque direto na cara do monstro. Quando o míssil prismático atinge o monstro, parece que não deu em nada no começo, mas logo a criatura começa a tossir sangue, e tá claro que ela se feriu bastante. Rain então manda um trovão de nível 5 para dar um choque no monstro, e enquanto ele tá paralisado, Yuki grita para Marina cortar a cabeça dele. Marina avança, ativa a espada mágica dela e Yuki joga um feitiço de ataque crítico para bufar. Resultado, um golpe só e lá se vai a cabeça da fera. E com o perigo finalmente resolvido, o Yuki cai de joelhos aliviado, sem acreditar que derrotaram o monstro sem ninguém morrer. Na cidade, a galera vai à loucura. Eles estavam assistindo a transmissão ao vivo e estão de boca aberta, principalmente com o feitiço de Yuki, que ninguém jamais tinha visto algo assim antes. Mas é claro que tem sempre aquele hater, né? Os caras não conseguem aproveitar o momento. O entretenimento nunca tá bom. E de volta à floresta, o Yuki sente uma leve tontura por causa da mana que gastou, mas tá tranquilo no geral. Ele fica feliz que deu tudo certo, mas ele sabe que a luta foi complicada demais para um grupo novato como o deles. Na real, eles só sobreviveram porque eles quebraram a banca, eles deram sorte demais. Ele avisa as garotas que vai dar uma bronca nelas depois, porque foram imprudentes demais, mas é óbvio que elas devolvem na lata, dizendo que o Yuki foi tão imprudente quanto elas, já que ele foi correndo para a luta sozinho, pronto para ir de Vasco. Ele não tem argumentos para negar isso, e só propõe que eles discutam isso mais tarde. Por agora, ele manda todos se limparem, já que estão todos suados e Marina tá coberta de sangue de Zarag. Enquanto as meninas tomam um banho no rio, o Yuki começa a montar o acampamento. Essa situação toda traz lembranças de 6 meses atrás, quando ele estava treinando o grupo de Marina. Ele ficou impressionado o quanto elas estavam se adaptando bem à vida de aventureiras, mas também sabia que tinha muito espaço para melhorar. Marina era muito desastrada, Silk era cautelosa demais e Rain era super tímida. Mesmo assim, se dependesse somente dele, ele já teria dado as licenças de aventureiras nível D para elas na época. Naquela noite, as meninas montaram a barraca, prepararam lenha e colocaram alarmes contra ataques de monstros. O Yuki assistia orgulhoso, com toda a certeza que elas seriam grandes aventureiras no futuro, mas ele nunca imaginou que acabaria entrando no chip delas pouco depois. Dias depois, o grupo tá de volta à guilda, convocado para uma reunião com o mestre da guilda. As meninas estão nervosas, achando que aprontaram alguma coisa, mas o Yuki desconfia que o papo é sobre o Zarag. Uma missão desse nível deveria ser classificada como B, mas por algum motivo ela foi marcada como D, então parece que tem investigação rolando. E é aí que o mestre da guilda, o Benhud, entra na sala, e só a presença dele já faz as meninas ficarem duras de medo. Ele vai direto até Yuki exigindo uma explicação, mas o nosso prota sabe que não fez nada de errado e diz que já entregou todas as informações relevantes no relatório. Só que o Benhud tá pouco se fudendo pra esse relatório e pede uma explicação mais detalhada. Porém, antes de começarem qualquer discussão, o nosso prota manda o Benhud baixar a bola dele, porque ele tá assustando as meninas. Marina tenta interromper, dizendo que ele não pode falar assim com o mestre da guilda, já que ele é super poderoso. Porém,
na real, o Ben-Hood tem um baita respeito pelo nosso prota, então ele nem precisa dessas formalidades todas. O Ben-Hood pede para que todo mundo se sente e diz que já sabe o que rolou na floresta, mas quer ouvir o que o Yuki pensa sobre essa situação. O nosso prota dá então a sua opinião. Ele acha que isso pode ter sido causado por um overflow, que fez surgir um monstro bem mais forte do que o normal na área. O Ben-Hood concorda e imediatamente manda sua secretária emitir uma missão de investigação para entender melhor o que tá rolando. Os dois claramente sabem o quão perigoso pode ser um overflow, mas Marina não faz ideia do que é isso e pede para que Yuki explique. Ele então conta que um overflow é um fenômeno onde algum catalisador faz monstros de uma masmorra saírem dela. Normalmente eles ficam presos lá por causa de uma mana que flui pelo chão, mas às vezes essas algemas se rompem e os monstros escapam, causando maior caos ao redor. E isso pode ser um sinal de uma possível onda de masmorras chegando, o que só piora a situação. As garotas já ouviram falar dessas ondas e sabem o estrago que elas podem causar, destruindo cidades como fogo em palha. Se os monstros como aqueles Zarag já estão aparecendo, o tempo tá curto. O Ben-Hood então promete que vai investigar tudo a fundo para garantir a segurança das pessoas. Mas antes de tudo, ele se desculpa sinceramente com as garotas por colocá-las em tanto perigo. Elas dizem que ele não precisa se desculpar, já que todo mundo saiu vivo, embora admitam que sem o Yuki, provavelmente elas já estariam jogando no Vasco. Ainda assim, a live delas provou que elas são boas lutadoras, e como recompensa por terem enfrentado um Zarag, o Ben-Hood planeja promover todas elas para o rank C. Só que a promoção depende de Yuki continuar ajudando o grupo, já que ele é o rank mais alto. O Yuki estranha isso, porque ele acha que ainda é um rank B, mas aí Ben-Hood solta a bomba. O Yuki também vai ser promovido. Todo mundo que viu a live ficou impressionado com o míssil prismático que ele usou contra o Zarag, e tá na cara que ele merece subir de nível. A partir de hoje, o Yuki é oficialmente um aventureiro rank A, e depois dessa boa notícia, o Yuki e as garotas descem para comemorar com algumas bebidas. Enquanto isso, o Yuki tira a bolsa de moedas que ganhou como recompensa pela missão e entrega para Silk contar. Silk abre a bolsa e fica chocada ao ver a quantidade de moedas de ouro. Ela nunca viu tanto dinheiro junto na vida. O nosso prota então explica que apesar da missão ter sido originalmente de rank D, por causa da dificuldade ela foi tratada como rank B no final, então o pagamento veio bem mais alto. Silk começa a contar as moedas, mas encontra um papel no fundo da bolsa, com o nome de Yuki escrito. Ela entrega para ele e Yuki descobre que é uma nota de Ben-Hood pedindo desculpas por tudo que ele passou, e junto com esse bilhete tem uma moeda de platina de bônus. Essas moedas de platina são valorizadas pra caramba, então o nosso prota decide adicionar o dinheiro ao fundo do grupo. Quando Silk termina de contar, ela anuncia que todos agora têm dinheiro suficiente para comprar uma casa. Marina fica tão animada que dá um pulo e derruba as moedas da mesa. Silk também fica feliz, mas sente um pouco de culpa, já que grande parte do dinheiro foi graças ao esforço de Yuki. Mas ele diz para ela não pensar assim. Eles o fizeram líder do Clover, e é natural que o líder faça o que for preciso pelo grupo. Mesmo que ele tenha feito a maior parte, o dinheiro pertence a todos. Que foda essa atitude, hein? O grupo continua celebrando até tarde da noite. E em um momento, a Rain pergunta para Yuki se ele tem algum sonho que quer realizar. O nosso prota fica surpreso e pergunta por que ela quer saber disso. A Rain explica que agora que eles alcançaram o objetivo de comprar uma casa graças ao Yuki, ela quer saber qual é o sonho dele para que o grupo possa ajudá-la a realizá-lo também. Ele conta que quer conquistar os andares mais profundos da masmorra de Achromact Darkness. As garotas no mesmo instante cospem suas bebidas de tão chocadas. Afinal, essa masmorra é literalmente a mais perigosa que existe. Para piorar, ela tem um Abyss Gate, um artefato que é um portal direto para o submundo. O Yuki explica que Abyss Gate é exatamente o motivo pelo qual ele quer conquistar a Achromact Darkness. Rain então pergunta se ele pretende atravessar o portal para chegar até lá, mas Yuki esclarece que ele só quer ver como é o limite do mundo. Ele também conta que o tio dele tentou essa mesma missão no passado, mas ele não conseguiu chegar ao portão. Mesmo assim, Yuki cresceu ouvindo essa história e decidiu que queria tentar também, mesmo sabendo que talvez isso nunca aconteça. Marina gosta dessa ideia e sugere que todos eles tentem conquistar a Achromact Darkness juntos. Yuki, no entanto, lembra que não é tão simples assim. A masmorra é tão perigosa que só dá para entrar lá com a permissão do governo, e só equipes de rank A conseguem essa aprovação. Mesmo assim, Rain acha que seria uma boa ideia e propõe que seja o próximo grande objetivo do grupo. Todo mundo concorda e promete trabalhar duro para realizar o sonho de Yuki. Enquanto isso, as lives do Clover estão bombando cada vez mais. Atualmente, eles estão transmitindo uma luta contra uma mão morta, e com um trabalho de equipe impecável, o Rain derruba o monstro com um raio, enquanto Yuki finaliza com um scroll de pedra. A transmissão termina com todos assinando para os fãs e a guilda vibra com o sucesso deles. Todos, menos o pessoal da Thunder
Peak. Fazer o que, né? Invejosos. Barry não suporta o quão popular Yuki tá ficando, já que ele só parece incrível porque tá num time de novatos. Mas Simon comenta que ouviu dizer que Yuki foi promovido a ranquear recentemente, então talvez ele seja tão bom assim mesmo. Apesar disso, o maior problema da Thunder Peak agora nem é a popularidade do Yuki. Eles têm falhado em várias missões ultimamente, e Simon acha que é porque os novatos que contrata são inúteis e não duram nem um dia na equipe. Mas é claro, o problema não pode ser o time, não é mesmo? Falando nisso, o Simon pergunta onde tá a Jamie, e Camila explica que ela não quis sair para beber. Simon então fica irritado, já que desde a última missão que Jamie foi atacada por um lobo, ela tem atrapalhado o grupo. Enquanto isso, a Jamie tá trancada no quarto assistindo as lives do Yuki em looping. O Thunder Peak começa a perceber que talvez Yuki fosse mais útil do que pensavam. Então o Simon tem uma ideia. Já que Yuki saiu por causa de um pagamento baixo, eles poderiam aumentar a parte dele e cortar o da Jamie para compensar. Poucas horas depois, o Yuki e o resto da Clover chegam à guilda para reportar o sucesso da missão. Mas na entrada, Simon tá esperando por Yuki. Ver o Simon de novo deixa o nosso prota bem irritado. Então ele pede para as garotas entrarem enquanto ele resolve aquilo. O safado do Simon vai direto ao ponto e oferece a honra de Yuki voltar para Thunder Peak. Yuki não acredita no que tá ouvindo. Que porra você tá falando, meu mano? Mas Simon tenta manipular a situação, dizendo que o sonho de Yuki de ver o Abyss Gate só pode acontecer se ele fizer parte de um time ranquear, como Thunder Peak. Além disso, desde que Yuki saiu, o time dele está sofrendo para completar missões. Então o Simon diz que é responsabilidade de Yuki voltar e consertar as coisas. Que cara de pau. O Yuki ouve tudo calado, mas a resposta é um belo de eu quero que você se foda. Ele e Simon podem ter sido amigos de infância, mas depois de tudo que o Simon fez, isso não significa mais nada. O Yuki não quer nada com ele e entra na guilda, deixando Simon parado do lado de fora, refletindo sobre as consequências de suas próprias ações. Reflete aí, seu porra. Enquanto isso, Basil observa tudo de longe com uma ideia sinistra na cabeça. Dentro da guilda, o Yuki encontra as garotas que perguntam o que Simon queria. Quando ele explica que Simon é o líder do antigo time dele, a Marina fica preocupada, achando que o nosso prota pode voltar ao Thunder Peak. Mas o Yuki deixa claro, nada nesse mundo faria ele voltar para aquele circo de horrores. E com isso resolvido, eles precisam reportar a missão. E depois disso, é claro, é hora de comemorar com algumas bebidas. Fala, meu mano, desculpa interromper seu vídeo, só passando aqui pra falar de coisa boa. Você já pensou em ter um canal no YouTube, mas acha que é difícil ou não sabe nem por onde começar? Eu tenho algo aqui que pode te mostrar o caminho e fazer você mudar de vida, isso mesmo. Clica aqui no link da descrição e descubra como transformar essa sua ideia em realidade. A sua hora chegou, meu mano, vem comigo. No dia seguinte, Yuki chama uma reunião para contar às garotas sobre uma missão que receberam. Marina já tá pronta para partir mesmo sem saber do que se trata, mas o nosso prota manda ela sentar, calar a boca e pelo menos ouvir do que se trata a missão. Ele explica que o grupo delas foi especificamente solicitado pela Earth, e as garotas logo ficam surpresas, já que a Earth é a oficina mais famosa do país. Inclusive o arco de Silk foi feito lá, então é uma honra serem escolhidos por eles. Mesmo assim, ela se pergunta por que a Earth escolheria a Clover de todos os outros grupos. Yuki explica que a Earth está lançando uma nova linha de equipamentos para mulheres, que é tanto estilosa quanto segura. Basicamente, eles querem que Marina, Silk e Rain conquistem uma masmorra usando as novas roupas para promover a marca. Marina mal pode acreditar que elas são garotas propagandas de uma marca tão grande. É um ótimo negócio, já que vão ser pagas para conquistar a masmorra e ainda vão poder ficar com as armaduras depois. Então é claro que elas aceitam a oferta, e o grupo parte para a masmorra de ferro quando o dia da missão finalmente chega. Yuki encontra as garotas dentro da masmorra, e elas já estão vestindo o novo equipamento da Earth. Ele diz que todas estão fofas e além de bonitas, o equipamento é super funcional. Elas estão muito lindas. Mas por algum motivo, Rain parece chateada com ele, e ele não sabe o porquê. O grupo então entra na masmorra, e o nosso prota explica que ela é relativamente antiga e tem apenas 4 andares, mas no fundo há uma entrada para uma masmorra separada, que é o que eles vão limpar para chegarem na entrada principal da segunda masmorra. O nosso prota diz que eles vão ter que descer as escadas, mas elas são bem longas. Marina pergunta se eles não podem simplesmente descer pelo meio com uma corda para economizar tempo, e Yuki explica que normalmente ela estaria certa, e muita gente tentou fazer isso no passado, mas essa masmorra tem um campo de distorção que impede que você vá para qualquer lugar que não seja o caminho designado. Ele então avisa para elas tomarem cuidado para não ficarem presas nesse campo, mas então ele percebe que Rain está chateada. Qual foi, minha filha? Ele pergunta se ele fez alguma coisa de errado para ela ficar com essa cara de c...
mas a Rain não diz nada. As outras sabem porque ela está assim e dizem para o nosso prota olhar mais de perto a roupa dela. Ele então olha para a Rain, tentando ver se ele perdeu alguma coisa, e é aí que ele nota que ela mudou a porra da cor do laço de vermelho para azul hoje. Rain estava chateada porque ele não tinha elogiado isso, meu Deus. O nosso prota então, para não xingar essa guria, diz logo que esse laço combina com ela, e ela se sente muito melhor. Eles então descem para o segundo andar, e graças à sua lanterna, o Yuki avista uma armadilha à frente. Ele diz para as garotas ficarem para trás enquanto ele cuida dela. Ele pega um longo pau, quer dizer, um longo bastão, e com ele aciona a armadilha, fazendo com que várias lanças surjam do chão, das paredes e do teto. Teria sido uma morte desagradável, mas como ele já ativou, agora é seguro continuar. Eles vão ter que se espremer entre essas lanças. Então, enquanto o caminho, Yuki pergunta se alguém está com dificuldade. Felizmente, como a nova armadura é bem justa, as garotas não têm problemas para passar pelas lanças. Quando chegam um pouco mais distante no corredor, Yuki sente algo à frente e avisa as garotas para se prepararem para a batalha. O grupo então se depara com um bando de orcs, e assim que Silk vê os orcs, anos de ódio geracional voltam à sua mente. O nosso prota sabe que os orcs são inimigos naturais dos elfos da floresta, mas pede que Silk mantenha calma para não cometer um erro. Ele então logo explica o plano. Ele vai atacar com magia poderosa primeiro, depois Marina ataca com a espada e Silk fica de apoio na retaguarda. Agora que todos sabem o plano, o Yuki lança seus encantamentos, e Rain começa a conjurar uma bola de fogo. Quando termina, ela atira nos orcs, colocando eles em chamas. O Yuki então entra com uma rajada de pedras, enquanto os orcs tentam desviar. Silk acerta um no pescoço e o outro é esmagado, restando apenas dois. Marina avança e enquanto os dois últimos orcs correm em sua direção, o Yuki os atinge com um feitiço de paralisia e lentidão, permitindo que Marina corte um ao meio, enquanto o outro leva um tiro no pescoço de Silk. Marina finaliza o trabalho partindo a cabeça do orc ao meio. Quando a batalha finalmente termina, o nosso prota se aproxima dos corpos dos orcs para pegar as pedras mágicas e pergunta a Silk se ela já se acalmou. Ela então se desculpa pelo surto, mas não consegue evitar a raiva sempre que vê um orc. Eu sei como é, eu também não gosto. O Yuki entende que ela não pode controlar essa reação, já que faz parte de ser uma elfa. Foi então que Marina se aproxima de Yuki e diz que encontrou algo estranho em um dos corpos dos orcs. Ela entrega a ele e após inspecionar, Yuki percebe que é um pergaminho de memorando da revelação, um artefato que pode revelar as habilidades ocultas de quem o usar. É meio estranho um orc de baixo nível ter algo assim, mas no estado atual não tem muito valor, já que está bem danificado. No entanto, seria um desperdício vender o pergaminho, então a MCA diz que vai consertá-lo e deixar uma das garotas usá-los. Silk pergunta o que acontece se uma delas usar o pergaminho, e Yuki explica que ele pode desbloquear um talento oculto. Por exemplo, ele pode conceder uma segunda profissão ou uma nova habilidade. Se é isso que o pergaminho faz, Rain e Silk sugerem que Marina deveria usá-lo se estiver consertado, já que ela só tem uma profissão no momento. Marina está um pouco hesitante, já que espadachins mágicos são raros, e ela não tem certeza se tem potencial para se tornar um. Ainda assim, o nosso prota acha que vale a pena tentar, pois mesmo que ela não ganhe uma nova profissão, ela pode acabar descobrindo uma habilidade oculta. Nesse momento, um baú aparece como recompensa por derrotarem os orcs. Eles continuam o caminho até chegarem à sala de descanso entre os andares. A recompensa do baú era uma bolsa mágica, e Rain fica super feliz, já que todos concordaram que ela poderia ficar com ela, principalmente porque bolsas mágicas são mais úteis para quem tem funções de suporte. E o nosso prota diz que se eles encontrarem outro no futuro, seria melhor se Silk ficasse com ela, já que permitiria que ela carregasse mais flechas. Quando o descanso acaba, todos se levantam, mas antes de continuarem, Yuki quer revisar as perdas e ganhos da equipe. Ele poderia usar um de seus equipamentos, mas os seus níveis de mana ainda são bons, e Marina está se sentindo bem. Silk usou 5 flechas na luta contra os orcs, mas ainda tem 20 sobrando, e Rain está pronta para continuar. Como todos estão em boas condições, eles descem para o terceiro andar, e Yuki avisa para elas ficarem em alerta, já que embora esse andar não tenha um chefe, eles precisam estar preparados para qualquer ataque. Antigamente, havia uma porta para a masmorra principal, a cidade abandonada, mas cerca de 10 anos atrás a porta simplesmente desapareceu, então agora qualquer um pode entrar. Dizem que no passado a porta era guardada por vários Shadow Stalkers, e pelo que se sabe, eles parecem manequins totalmente pretos com olhos brilhantes, mas essas coisas não são vistas há anos, então não há como eles encontrarem um aqui. No entanto, eles vão queimar a língua, porque tem um manequim preto com olhos brilhantes encarando eles ameaçadoramente no terceiro andar. Marina pergunta se eles deveriam se preocupar com aquilo. Aquela coisa definitivamente é um Shadow Stalker, e Yuki acha que é inacreditável que elas estejam vendo um aqui. Ele faz questão que o gravador capture uma boa imagem dele. O Shadow Stalker pode parecer assustador, mas eles não precisam se preocupar por enquanto, já que está no terceiro andar e não pode atravessar o campo de distorção. No entanto, o Shadow Stalker pula e atravessa o campo de distorção como se não fosse nada, então ele
eles podem estar em apuros. O nosso prota diz para todos se prepararem para lutar e puxa um percaminho de multi-encantamento para bufar as garotas ao máximo. Mas mesmo com todos os encantamentos, quando Shadow Stalker lança seu primeiro ataque, ele derruba Marina com um único golpe. Rain corre para o lado de Marina para curá-la, enquanto Silk cobre ela. Mas Yuki ainda não consegue acreditar que um Shadow Stalker conseguiu quebrar a barreira de multi-encantamento tão facilmente. O Shadow se prepara para outro ataque, então o nosso prota avança e conjura uma barreira de proteção em si mesmo, mas o ataque do Shadow a destrói facilmente, então ele muda de tática e conjura um Blink Shadow em si mesmo para evitar ser atingido e se aproximar do Shadow para matá-lo. No entanto, antes mesmo que ele possa atacar, o Shadow se vira e atinge Yuki com uma maldição de magia negra, que o deixa imobilizado. Parece que realmente não há como derrotá-lo. O Shadow então lança outra maldição, mas Rain consegue bloqueá-la com um escudo sagrado, enquanto Silk contra-ataca com suas vinhas de Dryad. Enquanto o Shadow está ocupado, a Rain tenta curar o nosso prota como fez com Marina, mas para o seu horror descobre que Yuki não está respirando. Ao mesmo tempo, o Shadow golpeia Silk nas costas e Marina consegue afastá-lo, mas ele está se movendo rápido demais para acertá-lo. Então Rain decide usar um feitiço de área ampla para derrotá-lo. Ela conjura a chuva de estalactites e mira no Shadow, mas ele desaparece e corta Marina e Rain nas costas. Agora todas as garotas estão gravemente feridas, mas o Shadow ainda não foi derrotado, pois ele lança dezenas de caminhões de eclipse e dispara diretamente contra as garotas. E isso teria sido o fim delas, mas no último segundo o Yuki volta e conjura um escudo de luz sobre elas. Ele cobre o chão com 1000 feitiços de armadilhas para que o Shadow não possa escapar, enquanto também conjura buffs nas garotas para curá-las. Agora que todas as garotas estão prontas para lutar novamente, Silk prende o Shadow em suas vinhas, dando a Rain tempo suficiente para conjurar seu feitiço de destruir mortos, para eliminar o Shadow. A batalha finalmente acaba, e Marina fica tão feliz que Yuki está vivo que ela lhe dá um grande abraço. O nosso prota brinca dizendo que o abraço dela está perto de matá-lo de novo. Quando Marina o solta, o Yuki agradece ela, pois se ela não tivesse avistado o Shadow Stalker quando fez, ele poderia tê-los pego de surpresa, o que seria uma sentença de morte na certa. Ele então pergunta a Rain o que ela achou do Shadow. Rain disse que ele era um morto-vil, mas a sua mana estava desorganizada, então parecia que a existência do Shadow não deveria ser possível. Além disso, ele não deveria ter conseguido atravessar o campo de distorção, então provavelmente ele deve ter sido resultado de um transbordamento da masmorra. Silk pergunta ao nosso prota o que ele acha que eles deveriam fazer. Yuki então sugere que eles terminem a missão rapidamente para poderem sair dali. Então eles continuam e descem para um corredor, onde encontram a porta que leva à cidade abandonada. De acordo com as lendas, as pessoas costumavam a viver lá, mas a missão deles só exige que eles cheguem ao portão, não que entrem. Então assim que tocam nele, eles voltam para a superfície. Após retornar, Yuki faz o seu relatório à guilda e quando termina, encontra as garotas esperando do lado de fora. Silk pergunta como foi, e o nosso prota diz que enviou todas as filmagens que gravaram e contou à guilda sobre o Shadow Stalker. A guilda provavelmente vai querer entrevistá-lo sobre isso mais tarde, então o nosso prota sugere que eles tirem os próximos dias de folga e fiquem na cidade. Marina gosta logo da ideia e pergunta se Yuki gostaria de sair em um encontro com todas elas. Silk não conhece a cidade, então espera que o nosso prota mostre os lugares, e Rain quer ver todos os artefatos que a cidade tem a oferecer, e o nosso prota não vê motivo para recusar essa oferta. Eu também não, então ele aceita sair no encontro com elas. Do outro lado, o ex-grupo do Yuki, o Thunderpeak, tá passando por um perrengue daqueles desde que ele saiu. Eles reclamam que agora só rola comida seca, porque quando o Yuki tava nessa porra, o caldeirão mágico dele garantia o rango novo toda vez. Além disso, essa galera aí não tá se dando muito bem, e acaba jogando toda a responsabilidade pro curandeiro e pro mago. E pra piorar, a maga tá sendo tratada como uma faz-tudo, com todo mundo mandando ela aprender habilidades úteis, porque segundo eles, ela é fraca e não contribui em nada nas lutas. Nisso, ela resolve abrir uma live antes de entrarem na masmorra, mas poucas horas depois, eles já estão de volta à guilda, de mãos abanando. E a recepcionista, vendo o fracasso deles, sorri e solta tipo um: e vocês estão se fodendo, hein? Se continuar assim, vocês vão ser rebaixados. E isso deixa o Simon furioso, mas a recepcionista, que já tá acostumada com o atendimento público, mantém a sua postura profissional e sugere que eles peguem missões mais fáceis para não queimarem mais ainda o nome do grupo. E depois disso, é claro, eles afogam as suas mágoas na bebida, enquanto Jasmine, a maga, se senta sozinha em outra mesa. O guerreirão fica indignado com a ameaça de rebaixamento, mas o Simon admite que a recepcionista tem razão. Com só 4 pessoas não dá para encarar missões mais difíceis. Nisso, o curandeiro ainda manda real: então arranja outro membro, porra, isso é problema seu como líder. Os 3 acabam chegando na mesma conclusão: eles precisam trazer o Yuki de volta, custe o que custar. Mas como eles vão convencer o cara? O Simon, que é amigo de infância do Yuki, sabe que ele não vai voltar fácil. Se eles querem
querem chamar a atenção dele, eles precisam de algo realmente tentador. Nisso eles têm uma ideia: enfrentar a masmorra da escuridão infinita, o grande objetivo do Yuki desde sempre. O Simon acredita que se montarem uma missão conjunta com os outros grupos, eles podem fazer o Yuki morder a isca. E claro, eles só precisam fingir que estão levando isso a sério, porque só de ouvirem a proposta, o Yuki vai ficar balançado. O guerreiro e o curandeiro topam na hora, mas a Jasmine só consegue sentir a vergonha de ver o nível de rebaixamento que esse grupo chegou. Enquanto isso, o nosso prota e as garotas voltam para a cidade depois de uma missão bem sucedida. Dando um rolê pelo mercado, percebem que as meninas estão sendo reconhecidas, já que apareceram no comercial de uma famosa marca de armaduras, a Eternis. Claro que sempre tem uns caras invejosos nesse meio, mas a vida que segue. O foco deles agora é encontrar uma casa para alugar pro time. O corretor leva eles primeiro a um sobrado nos subúrbios, mas o nosso prota já descarta esse lugar porque não parece seguro para as garotas. O próximo imóvel é bem melhor e agrada a todos. O Yuki pede para segurarem a oferta enquanto conferem um terceiro local. No entanto, quando estão chegando perto da última opção, ele começa a ficar meio desconfortável. Afinal, a base do Thunder Peak é nessa mesma região. Assim que as garotas descobrem isso, elas nem querem mais ver a casa, nem ferrando que elas vão morar perto daqueles porra. Com isso, eles fecham o negócio na segunda opção e logo começam a se mudar. Enquanto organizam tudo, o Yuki pergunta se as meninas já escolheram os seus quartos. A Silk então pergunta qual ele quer, e o Yuki trava, porque bem, ele nem estava planejando morar com elas. Ele tenta explicar que isso não seria uma boa ideia, afinal, ele é um homem, e elas são, bom, mulheres. Mas as garotas caem na risada, principalmente a Rain, que já tá ficando sem graça só de imaginar a situação. A Marina dá de ombros e diz que essa é a base do grupo, então é óbvio que todo mundo tem que ficar junto. E relaxa aí, meu parceiro, ninguém vai ligar se você acidentalmente entrar no banheiro enquanto a gente tá tomando banho, ou ficar preso na máquina de lavar, isso é completamente comum. O Yuki já tá vendo onde isso vai dar, e corta o papinho rapidinho. Olha aqui, minha filha, eu não tô interessado em ver nada, então façam o favor de manter essas portas trancadas, eu não quero ir pra cadeia. Depois de se instalarem na nova casa, o Yuki resolve caprichar e compra uma TV OLED 64 polegadas para eles assistirem às suas gravações em 4K. As meninas adoram o presente e fazem um brinde para comemorar a conquista da nova base. No meio dessa bebedeira, a Rain fica vidrada na TV, e quando o nosso prota olha para a tela, ele dá de cara com o seu antigo grupo declarando que vai explorar a masmorra da escuridão infinita. Além disso, várias outras equipes de alto nível vão participar da expedição, e até o reino deu permissão para eles entrarem. O Yuki fica surpreso com a notícia e as garotas tentam animá-lo, mas ele garante que tá pouco se fudendo, afinal essa masmorra não vai sair correndo e sempre vai estar lá para ele. Seu verdadeiro objetivo é explorar o andar mais profundo e alcançar o portão do abismo, mas agora ele quer fazer isso ao lado delas. Ele diz para elas não se preocuparem, porque um dia eles chegarão lá e quando isso acontecer, eles vão transmitir a maior aventura de todas. O clima só melhora e eles voltam a beber e comer. De repente, um envelope desliza por baixo da porta. O Yuki pega e vê que é uma carta da guilda. Ele vai até lá imediatamente e recebe um convite do Thunder Peak, chamando ele para se juntar à expedição da masmorra da escuridão infinita. Eles até prometem torná-lo um membro permanente depois da missão, mas o Yuki não quer nada com eles e pede para a recepcionista recusar o convite por ele. Depois disso, o Yuki e a Rain saem para fazer compras, mas eles acabam sendo abordados pelo Simon, que fica furioso com a recusa. Ele pergunta se o Yuki esqueceu do sonho de explorar a masmorra, mas o nosso prota fica tranquilo e responde que tá orgulhoso da antiga equipe e deseja toda boa sorte para eles. O Simon então fica putaço e perde a paciência e diz que o plano depende dele, mas o nosso prota nega mais uma vez. O Simon começa a gritar, tentando intimidá-lo, mas o Yuki corta ele no ato. Pensa um pouco, cara, para de encher a porra do meu saco. Enviar um convite para alguém que já está em outro grupo é falta de respeito. Se toca. Nisso o cavaleiro tenta jogar a culpa de todos os problemas da sua equipe em Yuki, e isso foi a gota da água. Sem paciência, o nosso prota explode e solta tudo que tá entalado. Lá ele lembra Simon de como jogavam todas as tarefas nele, menos a luta, e de como nunca valorizavam seu esforço. O Simon fica chocado com esse desabafo, mas a Rain segura a mão do Yuki tentando acalmá-lo. O Simon tenta mais uma vez convencê-lo a voltar, prometendo que tudo será diferente, mas o nosso prota só responde que já é tarde demais. Ele escolheu ficar com a sua nova equipe, a Clover, e o destino do Thunder Peak já não é mais problema dele. Segurando a mão de Rain, ele vai embora, enquanto Simon frustrado xinga, dizendo que vão dar conta sozinhos. 2 semanas depois, o Yuki é chamado pelo mestre da guilda, que fala sobre algumas anomalias que estão surgindo nas masmorras da região, um sinal claro de que uma grande invasão de monstros está por vir. Até os estudiosos do reino acham o mesmo, e por isso o governo autorizou a exploração da masmorra da escuridão infinita. O Yuki percebe que
que a situação é muito mais grave do que imaginava. Então o mestre da guilda oferece uma missão. Ele quer que o time do Yuki investigue a masmorra. O Yuki recusa na hora, dizendo que isso é muito arriscado e que já tem outras equipes de alto nível para fazer isso, como o Thunder Peak. Mas o mestre da guilda informa que as duas equipes, incluindo o Thunder Peak, desistiram. Ele então entrega um relatório com um único registro já feito da masmorra, relembrando o Yuki de que seu sonho é chegar no fundo dela. O velho reforça que precisam de alguém com as habilidades e o conhecimento dele para liderar a investigação, e para garantir, ele ainda entrega um pergaminho de saída, um item raríssimo que permite escapar da masmorra a qualquer momento. O Yuki estranha tanta insistência e pergunta o motivo disso, e o mestre da guilda responde que ele é o único em quem pode confiar essa missão. Logo depois, a recepcionista aparece e entrega um convite oficial do rei para o Yuki. Ele percebe que recusar agora vai ser complicado, e diz que precisa consultar o seu grupo antes de dar uma resposta final. De volta para casa, o Yuki explica tudo para as garotas e sugere que recusem, mas para sua surpresa elas discordam. Segundo elas, tendo o melhor equipamento e com um pouco de sorte, eles podem encarar essa investigação. Mesmo assim, o nosso prota hesita, com medo de perder alguém. A Rain então o abraça e pede para que ele confie mais nelas. As outras meninas concordam e dizem que ele precisa parar de duvidar e simplesmente seguir o seu sonho, porque elas querem crescer no mundo de aventureiros ao lado dele. As palavras delas dão confiança ao nosso prota, e ele vai ao escritório do mestre da guilda com o seu grupo para aceitar a missão. Ele avisa que pode precisar de mais um membro para cobrir a função de batedor, e o mestre da guilda, que já esperava por isso, chama a recepcionista, que traz uma menina gato nervosa. Ela se apresenta como Nen, uma ninja especialista em infiltração, e diz que quer entrar no grupo para essa missão. E esse foi o resumo do episódio 5, meu mano. Se você gostou, deixa aquele like e deixa aí nos comentários aí a parte que você mais curtiu. E é claro, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Tamo junto, fiquem bem, falou. Até a próxima. Tchau. Falou. Tchau.